existe é a colisão entre os automóveis. Na verdade, os veículos eles são formados em sua carcaça com acopladores magnéticos e quando ocorre uma colisão, os dois veículos se juntam, né, e começam a viajar com uma velocidade equivalente, uma velocidade v para ambos, durante um intervalo de tempo até a colisão, até que eles sejam parados, sejam freados, ou pelo atrito que existe entre o pneu dos veículos com o chão, com o asfalto, ou mesmo por uma estrutura rígida, algum poste, algum muro, né, o que traz algum tipo de efeito. Por meio da lei, na física das colisões dos veículos, né, nas colisões inelásticas temos que considerar que o momento linear vai se conservar antes e após a colisão e temos que considerar a terceira lei de Newton. Portanto, o veículo que tem menor massa, ele sempre vai ser mais afetado do que o veículo que tem uma massa maior. Então, por exemplo, na colisão entre um carro e uma moto, provavelmente a moto terá mais estragos do que um carro. Na colisão entre um carro e um caminhão, provavelmente o caminhão terá mais estragos do que o caminhão. Então, por meio da conservação do momento, nós podemos definir a velocidade que um dos automóveis tinha, né? Até mesmo porque essa velocidade V, geralmente por meio de alguma perícia com as autoridades do Detran, ou com as autoridades competentes, né, da polícia, podem ser lidas, né, no velocímetro dos automóveis após a colisão, né, que é o último registro de velocidade que eles consideram, e também por meio do trilho que é deixado na pista, né, pode-se definir o ângulo da colisão. Então, temos aqui no CIRS um exemplo, né, de um veículo que viajava a 30 metros com 30 metros por segundo que vai colidir em determinado momento com um caminhão. Após a colisão, eles viajam com a mesma velocidade. Essa velocidade ela pode ser decomposta em x e y, né? Porque ela está sendo orientada ao leste. E daí conseguimos observar o quê? Fazendo a decomposição dos momentos nos eixos y e x, né? Antes da colisão, em y só havia a velocidade do caminhão. O carro estava se movimentando, segundo esse sistema de referência, no eixo vertical, no eixo horizontal. Depois da colisão, ambos os veículos foram orientados para o leste na sua propagação, e daí nós temos o momento final de colisão, o momento final após a colisão para y, né, que vai para a componente y do momento, que vai depender da massa do carro e do caminhão, da velocidade em módulo do caminhão e do carro, né, depois da colisão, e do seno do ângulo de 55 graus, que foi o ângulo entre a colisão e até onde os veículos foram encontrados. Repete também no eixo X a decomposição do momento. No eixo X só havia só havia a velocidade do carro inicialmente. Momento inicial é igual ao momento final, então iguala componente a componente no início e no fim após as colisões. Chegamos na equação 37. Chegamos na equação de conservação do momento 38 para o eixo X. Divide a equação 37 pela 38, porque daí você vai eliminar o módulo da velocidade nos seus cálculos e vai conseguir obter a tangente de 55 graus que é possível determinar. E obter, então, a velocidade do caminhão, né, antes da colisão. Perceba que
Se essa velocidade do caminhão fosse maior do que 14,28 metros por segundo, com certeza o estrago seria maior. E aí, substituindo a velocidade do caminhão em uma das outras equações, você consegue obter a velocidade, o módulo da velocidade final dos automóveis após a colisão. A energia cinética também desse exemplo, né, ela foi convertida após a colisão. Observe que antes da colisão, como energia cinética, nós só estamos interessados na sua componente quadrática, né, no seu módulo, nós temos que a energia cinética do sistema antes da colisão era da ordem de 756 kJ. Após a colisão, faltou quilojoules também, essa energia cinética ela encontrada no sistema foi da ordem de 342 kJ. 54% da energia cinética foi convertida aproximadamente. Mas vamos entender o que acontece também durante a colisão automobilística do ponto de vista de absorção da energia, né? E por que existem alguns dispositivos de segurança que estão sendo cada vez mais reforçados pela indústria automobilística, que são os airbags. Então, como que é o funcionamento de um veículo, basicamente? Vou pegar aqui o exemplo de um carro, tá? A energia química adquirida pela queima do combustível, né? Nesse caso, essa energia química específica, eu estou considerando a queima da gasolina, ela é da ordem de 56 megajoules. Essa energia química, ela é transformada em energia cinética e energia térmica no motor. Então, cerca de 30% da energia química é usada para convertida para colocar o carro em movimento e cerca de 70% dessa energia química é convertida na forma de energia térmica para manter o motor do automóvel em funcionamento. Quando o automóvel colide, por exemplo, com outro veículo ou com uma superfície rígida, como um muro, um poste, né? Toda essa energia, todo o impacto do movimento, ele vai ser absorvido, toda a energia do impacto do movimento vai ser absorvida pela parte frontal do veículo. É ela que vai se deformar, é ela quem vai amassar e vai ser os componentes da parte frontal que vão ser danificados. No entanto, se o motorista está dentro do veículo, né, sempre está na verdade, então o que acontece? Ele e o passageiro da frente, caso haja passageiro da frente, sentem o impacto do movimento, o impacto da colisão com uma intensidade maior. Lembra que o impacto é dado pelo produto da força com o intervalo de tempo de colisão. No entanto, não é possível, né, diminuir de modo espontâneo esse intervalo de tempo da colisão. Então, imagine que o motorista, né, esteja só o motorista dentro do automóvel e haja uma colisão. Esse motorista que está dentro do automóvel, ele vai sentir, por reação à colisão, um impacto, né, com uma... Acho que aqui não é... Aqui vai ser a força mesmo, pessoal. Ele vai sentir... É só em Newton, tá? Não é o impacto, não. Ele vai sentir a força do impacto... Deixa eu corrigir aqui. Com uma magnitude. No entanto, existem alguns dispositivos, um dispositivo chamado airbag,
Que o airbag ele é composto basicamente por sensor de movimento durante a colisão, onde que ele é acionado, um plástico inflável, né? E durante a colisão, ele aumenta, ele estende o intervalo de tempo do impacto. Quando o intervalo de tempo do impacto é estendido, a força do impacto se reduz. Se a força se reduz, então o motorista, né, ou o passageiro que estiver na frente, ele vai sentir a reação com uma intensidade menor do que no caso do motorista que não possui o sistema, o dispositivo airbag no seu veículo. Então, ó, aqui temos, por exemplo, o impacto provocado numa colisão para uma pessoa que tem 70 quilos aproximadamente e que o automóvel esteja viajando a aproximadamente 15 metros por segundo. Sem o airbag, né, a força de impacto em módulo seria da ordem de 21 mil newtons. Com o airbag, né, o impacto vai cair em 10 vezes, a força de impacto vai cair 10 vezes. Portanto, essa força de impacto será da ordem de 2,1 kN. E aí, a chance ou a reação, né, que o organismo vai ter com relação a esse impacto é muito menor, o que significa que pode haver menos danos, ou danos menos intensos, ou danos menos irreparáveis, né, aos órgãos e tecidos do motorista, do que nas colisões onde não há sistema de airbag. Aí também existe uma penúltima aplicação que eu vou comentar na aula, né, sobre as colisões inelásticas, que são as colisões dos asteroides. Os asteroides geralmente são corpos rochosos que eles viajam no espaço com velocidades de milhares de quilômetros por segundo, né, e possuem diâmetros de ordens variadas. Atualmente, a NASA vem monitorando muitos asteroides da ordem de 100 a 1000 metros de diâmetros, mas há uma estimativa de que o asteroide que atingiu a Terra na época da colisão, da extinção dos dinossauros, né, tinha um diâmetro de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, era bem grande. Então, o que acontece? Quando um asteroide ele colide em um corpo celeste, né, em um planeta, uma lua, significa o quê? Que ele vai chegar até a sua superfície e durante o impacto, como é muito forte, a força provocada é muito intensa, né? A camada rochosa do asteroide, ela derrete durante esse impacto. Ela derrete e forma camadas, e forma crateras, né? Então essas crateras elas são formadas na colisão do asteroide com o corpo celeste. Uma boa parte da energia cinética da colisão é convertida em energia térmica. Na verdade, uma grande parte da energia cinética é convertida em energia térmica. A parte rochosa do asteroide se derrete e vai formar crateras. Na Lua é mais comum que tenham que aconteçam as formações de cratera, porque a Lua não tem uma atmosfera. Na Terra, em tempos remotos, que ela tinha uma atmosfera diferente da nossa, né, uma atmosfera que ainda estava se construindo, essas colisões aconteciam com mais intensidade. Hoje em dia, a própria atmosfera da Terra ela já consegue minimizar bastante o impacto ou derreter uma boa parte do corpo rochoso do asteroide antes mesmo da colisão. Desculpa, antes mesmo que ele chegue na superfície do planeta. E por fim, né, uma outra aplicação também de colisão inelástica acontece na propulsão dos foguetes.
Pouco sabemos sobre a dinâmica do movimento dos gases ejetados pelos foguetes. Mas o que acontece? Os gases eles são ejetados com uma velocidade v de exaustão, né, no movimento no espaço. Deixa eu pegar aqui de novo. Com a velocidade v de exaustão. Então, por reação, quando os gases são ejetados, o foguete ele tende a continuar a sua trajetória no sentido oposto ao da velocidade dos gases ejetados. No entanto, considerando que o motor do foguete ele está ligado e há uma queima de combustíveis, né? Num determinado instante de tempo t, o foguete ele vai ter uma velocidade v de t e vai ter também uma massa variável no tempo também. Durante a ejeção, o que acontece? O foguete ele vai perder massa, digamos assim. Então, vai estar acontecendo aqui uma diminuição da sua energia, pode estar acontecendo uma variação da sua energia cinética com relação à energia cinética no instante t. Então, aqui é no instante t mais dt. Imagina que você tirou uma fotografia do foguete e conseguiu medir a velocidade e a massa dele num instante. E logo depois, você mede novamente a massa e a velocidade desse foguete no mesmo instante. O que nós vamos ter aqui? Observando como o foguete ele viaja, ele está como reação à queima do combustível, à exaustão, ele vai viajar com uma velocidade contrária. Para um observador na Terra, no instante t mais dt, ele observa que a velocidade do deslocamento ela vai depender da velocidade menos a velocidade de exaustão. Velocidade v é a velocidade de movimento e Vx é a velocidade de exaustão. E essa que é a velocidade-chave na construção ou na projeção de um dos foguetes. Então, olha, no instante t, né, o que está acontecendo? O momento pode ser calculado, o momento linear, pelo produto da massa e da velocidade. Em t mais dt, a massa agora ela vai ser uma outra massa t mais um ΔM, só que lembrando que esse ΔM de t é negativo, porque o motor ele vai perder combustível, vai perder massa, e a velocidade no instante t mais dt ela vai ser dada por um v de t mais ΔV. Essa velocidade ΔV tem que ser positiva, né? Porque senão, por que o motor ia queimar combustível se ele não quisesse aumentar a velocidade do foguete? E no instante t, e o momento no instante t mais dt, ele vai ser dado pela parcela da massa que sobrou na carcaça do foguete, que é o produto de m mais dm com v mais ΔT. Deixa eu apagar aqui, que senão vai ficar confuso. Então, essa daqui vai ser a parcela relacionada à massa que sobrou na carcaça do foguete. E essa outra parcela aqui vai ser da contribuição dos gases que foram ejetados, né? Dos gases e da velocidade de exaustão no movimento do foguete. Quando nós igualamos as duas equações, ou seja, consideramos que o momento antes da exaustão é igual ao momento após a exaustão, você ligou o motor, gerou, aqui o motor estava com uma velocidade retilínea uniforme. Você ligou o motor, gerou uma velocidade de exaustão. O motor está perdendo massa, né? E a velocidade de exaustão, ela vai, dos gases que estão sendo ejetados do foguete, ela vai estar
contribuindo para melhorar essa velocidade do movimento. Há uma variação da energia cinética no instante t e no instante t mais dt, mas o momento se conserva. Expandindo aqui a equação, né, fazendo a multiplicação, m, expandindo aqui os polinômios, né, então a gente vai ter que depois, no instante t mais dt, o momento vai ser dado por essa expressão, produto de m com v de t, mais produto de m com delta v, desculpa, mais produto de m com o delta v de t. Acho que tá... Não, desculpa, essa aqui tá errada, pessoal. Aqui, na verdade, é v de t mais delta v. Desculpem. Corrijam aqui, que não era para ter escrito isso. Então, vai ser o produto de m com v de t, vezes o produto de m com delta v, vezes o produto de delta m com v de t, com o produto de delta m por delta v, nos slides vão estar já corrigidos, né? Menos o delta m relacionado à velocidade do foguete observada por alguém na Terra, mais a variação do momento vezes a variação da massa vezes a velocidade de exaustão. Fazendo as simplificações necessárias, encontramos aqui um produto de massa por velocidade e de velocidade de exaustão por ΔM. Quando você deriva ou varia, né? Quem ainda não aprendeu o que é derivada, pensa na derivada como uma variação num instante de tempo muito pequeno. Lembrando que esse ΔT que eu me refiro também, ele tende a zero. É um momento de tempo infinitesimal. A colisão aqui está acontecendo pela exaustão dos gases, certo? Então, é muito rápido o instante de exaustão desses gases para proporcionar o foguete no seu movimento. Então, quando a gente varia aqui essa velocidade com relação às duas equações, vai ter uma variação da velocidade com relação ao tempo, no lado esquerdo da igualdade, e uma variação da massa com relação ao tempo, no lado direito da igualdade. Aí, aplicando um método matemático chamado integral por separação de variáveis, mas também não é essencial que vocês foquem nisso agora, porque vocês vão ver muito, muito mesmo nos cursos de física e engenharias, né? E nos de biologia também, porque tem alguns... porque também tem alguns contextos, alguns sistemas biológicos que utilizam esse método, né? Então, usando aqui o método de separação de variáveis, depois eu escrevo no slide então, nós vamos encontrar a equação da velocidade no instante t do combustível. Note algo que eu comentei com vocês, né? Essa velocidade inicial aqui pode ser considerada a velocidade que o foguete saiu da Terra, lembrando que ela é maior ou igual à velocidade de escape, né, dos 11,2 km por segundo. No entanto, o que acontece? Observa essa última parte da expressão em termos do Ln. Mesmo que durante a exaustão dos gases o foguete tenha lançado cerca de 90% da sua massa, tenha lançado cerca de 90% da sua massa inicial, né? O que nós vamos aqui? Nós vamos ter um termo de Ln. Então, calculando o Ln de 0,9 m0 por m0, vai dar Ln de 0,9. Ln de 0,9, se eu não me engano, é algo muito pequeno. Ou melhor, vamos considerar aqui que o foguete tenha perdido 90... de 10. Não. Então, vamos considerar aqui
que o foguete tenha abandonado, né? Tenha restado no foguete apenas 10% do combustível original antes da propulsão. Ou seja, vamos ter aqui um LN de 10. Então, imagina que depois da propulsão, né, tenha sobrado apenas 10% do combustível inicial. LN de 10, depois eu coloco certinho nos slides, pessoal. A caneta aqui tá dando uma vacilada comigo. LN de 10 é aproximadamente 2,3. Então, dizer que essa velocidade aqui do foguete ela vai ser igual a 2,3, vai estar melhorando em termos de magnitude a velocidade do foguete em 2,3, é algo muito pequeno, né? E o foguete também não pode abrir mão de 100% de toda a sua massa, né? Porque ele pode precisar em algum momento de emergência, como a volta para casa, o retorno. Então, o que os projetistas fazem? Eles tentam construir foguetes que consigam emitir uma velocidade de exaustão maior possível, ou uma velocidade de exaustão máxima, para que durante a propulsão o foguete ele seja lançado com uma velocidade muito mais intensa, com uma velocidade muito maior. Então, o pulo do gato aqui para os projetistas é conseguir construir um foguete com uma velocidade de exaustão muito maior, para que o foguete possa ganhar velocidade depois da propulsão. Bom, existem algumas outras aplicações também de colisões inelásticas, mas eu acho que deu para a gente trabalhar um pouquinho melhor, né, com o que a gente tem em sala de aula, que é o que a gente pode aplicar, e o que pode ser observado na natureza, na tecnologia, no dia a dia também. Na próxima aula, vou estar conversando com vocês sobre a conservação do momento angular. Qualquer dúvida, me procurem por e-mail. Vou estar emitindo a lista de chamada, a lista de presença na terça-feira, junto com o conteúdo no Google Classroom e nos e-mails, né? E estou à disposição. Espero que tenham gostado da aula. Desculpe se alguns momentos foram um pouco mais prolixo ou posso explicar melhor também alguns contextos, ou posso explicar melhor os contextos abordados na sexta-feira, na live, que nós sempre agendamos, né? E boa semana para todos. Até mais!